Fala, tropa do robô! Tá começando o episódio 7 do Fala Robô, o podcast do robô da Amazônia. Vocês estão vendo que o cenário tá um pouquinho diferente. É porque a gente tá recebendo um cara que é diferente. Já tá o quê? Na terceira ou quarta passagem? Terceira passagem pelo Manauara. Já balançou as redes, se entrega em cada jogo, em cada treino. Estamos falando do lateral esquerdo, o paraense Caio Ribeiro. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite. E, cara, a gente vive na nossa região um pouco de exclusão no mundo do futebol. A gente não vê nossos times ali em Série A, Série B, jogando Libertadores, esse tipo de coisa. Agora a gente tá vendo na Série A, que tem ali Remo, teve Amazonas, tá tendo Paysandu, agora ali na Série C e tal. Mas, como foi pra ti, vivendo a questão do eixo sendo muito mais consumido aqui, o eixo Rio-São Paulo, pra tu se apaixonar pelo futebol? Cara, isso veio mais de família, né? O meu irmão tentou ser jogador, até foi um curto período ali no Remo. Na base ele chegou a jogar no Cruzeiro, no Bahia. Então, tipo, eu sempre vi o futebol na minha casa. Meu pai já foi também preparador físico do Paysandu por um bom tempo. Então eu sempre tive esse incentivo dentro de casa. E a gente pode ver ali que a rivalidade, o repá tá presente dentro de casa também, né? Ali como era é que é como é que é esse clima lá na tua casa? Não, ali era complicado, porque o meu irmão pegou um período que o meu pai trabalhava no Paysandu e ele jogava no Remo. Então, às vezes até pra gente ir assistir jogo tinha que tomar um pouco de cuidado ali. Falasse alguma coisa errada, alguém fica chateado. Teve até um jogo sub-20 do meu irmão que teve um pênalti para ele bateu o pênalti e a gente estava junto com a diretoria do Paysandu, aí meu pai. E aí meu pai já era funcionário do clube na época. Aí teve um pênalti e meu irmão errou, ele era do Remo. Aí os caras comemoraram tudinho, aí no rebote cruzaram na área, ele fez o gol, aí meu pai gritou, todo mundo ficou olhando para ele. Não pegou as contas não? Não. Graças a Deus. Bom, e isso influenciou também na tua carreira, que você acabou jogando os dois, tanto na base quanto no profissional, correto? Sim, eu comecei no futsal da Tuna eu fui pro Remo, sub-9 ainda. Aí depois campo foi só o Paysandu, a base toda, no profissional ali do Paysandu, depois que eu fui pro Remo, ali, depois que acabou meu contrato do Paysandu, eu fui pro Remo. Aquela raivinha, né, aquela vingancinha de querer ir pro rival, acabei tomando uma decisão errada, de garoto ainda, mas faz parte. Beleza, faz parte e hoje é o Caio Ribeiro, lateral esquerdo titular do Manauara, né? Graças a Deus estou aqui na terceira temporada, muito feliz, muito adaptado e espero escrever meu nome na história do clube. Por falar nessas tuas 3 passagens, foi, como é que eu posso dizer, realmente de conquistar espaço, indo ali todo dia, trabalhando, até porque quando você chegou também o Mock. O Mock era titular. Sim. E agora é a sua vez, você sendo. Como foi todo esse período, não só de dedicação, mas também de aprendizado, né? Porque pelo que eu vejo no nosso elenco todo, um tá sempre aprendendo com o outro. Eu cheguei junto com o Mock, né? E eu vim de um ano muito especial que eu tive na minha carreira. Eu conquistei meu primeiro título profissional, foi no Itabirito. E tive um ano também muito bom na Briosa, na A2. E acabei chegando aqui, no começo eu confesso que eu achei que, vou jogar de qualquer jeito. E depois eu vi que não. O Mock também é um excelente profissional, eu aprendi muito com ele, tanto que a gente criou uma amizade, né? A gente concentrava junto e tudo mais. Eu acredito que o fato de estar no banco foi mais mérito dele do que de mérito meu, que a gente sempre trabalhou o máximo, a gente era muito parecido nisso. E eu acredito que até por isso também que eu fiquei aqui esses 3 anos, né? Pelo que o pessoal gostou de mim, pelo meu trabalho, que eu fiz sempre durante o dia a dia. E é claro, como você falou, né, de você ficar aqui, a gente sabe que clube das divisões inferiores, como por exemplo no nosso caso, que é a Série D, é mais complicado de fazer contratos mais longos. É muito raro você ver um jogador com contrato de 2 anos num clube de Série D. Então, geralmente é 1 ano, aí quando acaba, renova. O que te motivou para seguir renovando o contrato até agora a terceira passagem aqui no clube? Cara, acho que o Manauara, tudo que o Manauara entrega como estrutura, como clube, como montagem de elenco também, que hoje em dia eu já tive muitas experiências em estaduais, que eu ia para clube e brigar para não cair. A gente sabe, né? Vai jogar um Mineiro, é difícil tu disputar um título. Vai jogar uma A2 ali também é difícil. Então, aqui no Manauara, a gente sempre está com um elenco para brigar por título, para vencer, para conquistar. E eu cheguei no momento da minha carreira que, para mim, o mais importante é estar brigando por título. Aproveitando o gancho que você citou, a montagem de elenco,
De 2024 para cá, a gente sempre mantém o mesmo esqueleto. E você faz parte desse esqueleto. De quem chegou em 2024 e tá aqui até agora. Não só você, mas também Vitinho, Paulinho, como era há pouco tempo o Clemente Sim. também. O quanto você, como jogador, acha que isso ajuda na questão de entrosamento em campo? Cara, eu acho que ajuda muito, né? A gente sabe que cada começo de temporada, começo de estadual, é difícil quando tu tem um elenco do zero, né? Os jogadores ainda não se conhecem, não sabem. Tipo, hoje eu já sei o que o Giba, por exemplo, que é um volante que eu já jogo há 3 anos com ele, eu já sei aonde ele vai lançar para mim. O Vitinho também, eu já sei quando ele pega na bola o que ele pode fazer. Paulinho, o próprio Paulinho, que eu acho que é o cara que eu tenho mais entrosamento aqui de jogo, né? Que a gente jogou muito tempo junto ali do lado esquerdo. Eu já sei quando ele quer dar um passe para mim mais longo, um passe mais curto. Eu acho que isso ajuda bastante. E pelo que a gente pode ver também, esse grupinho, até pelo que eu já perguntei do Vitinho e do Paulinho, sempre foi os três mosqueteiros. Você, o Paulinho e o Vitinho. Como que é essa relação pra fora do Manauara? Cara, acho que a gente se identificou desde o começo e muito também pela nossa família, né? A gente sempre sai junto quando a gente não tá aqui no clube, a gente está saindo junto com as nossas esposas. Nossos filhos também são muito amigos e gostam de brincar A junto. gente percebe isso até no estádio mesmo, os três correndo ali. Os três estão sempre juntos. O meu filho sempre fala do filho do Paulinho, todo dia pergunta: cadê o Enzo? Quando a gente está em Belém, em casa de férias, ele sempre pergunta, às vezes liga. Então acho que foi natural e é muito bom também manter essa amizade fora de campo. Beleza. Agora a gente regredindo um pouquinho a nossa história, lá quando estava começando a sua carreira, categoria de base ainda, eu queria que você falasse ali se teve algum momento mais complicado. Eu acho que distância no começo não dá pra dizer, porque Remo e Paysandu, você no Pará, ali perto, mas teve alguma dificuldade ali, algo que te fez pensar, eu acho que isso aqui não é pra mim? Cara, eu tive assim 2 momentos da minha vida assim que eu pensei assim em largar, né? O primeiro foi eu tive um período no Paysandu, eu tive muita proposta do Vitória logo quando eu surgi O ali da com Bahia? 16 anos isso. Aí eu fui disputar um campeonato lá e aí eu me destaquei no campeonato, que foi na Bahia mesmo, a Taça 2 de Julho, acho que o Arthur até falou também Sim. que disputou aqui. E aí eu fui bem, fiz gol contra eles, fiz gol contra a seleção na época que a seleção foi também. Foi nesse período até que eu peguei uma pré-lista de seleção. E aí eu tive, tipo, acabou o jogo, eu novinho já dei uma entrevista como se eu fosse jogador do Vitória, que nessa época eu ainda não tinha contrato com o Paysandu. E aí, tipo, ficou muito conturbado na minha cabeça tudo. Acabou que não deu certo de eu ficar, assinei contrato com o Paysandu. Passou um período, o Paysandu me emprestou pro Vitória. Aí não me adaptei, não me adaptei, fiquei uma, 2 semanas no máximo e pedi para voltar. No que eu voltei pro Paysandu, me desceram para base. E tipo, eu passei de um ano como maior promessa do clube para o outro ano estar na base de novo. Então, querendo ou não, a gente fica um pouco mexido, né? E o segundo episódio foi quando eu saí do Remo, tipo, porque eu senti muito, né, que era um clube da minha cidade, um clube grande. Então, tipo, meu primeiro jogo eu já fui vaiado por todo mundo, porque eu era do Paysandu. Tipo, o treinador me chamou, o time ganhando e todo mundo me vaiou. Então, para mim, aquilo ali foi bem complicado também. E até também no fator campo, né? Eu tive, assim, eu estreiei um jogo valendo mesmo, eu estreiei no Repar, que era um jogo que eu tava, tipo, uma virose, não tava legal. E não fiz um bom jogo. Aí depois joguei contra o Brusque também, tipo, a gente acabou perdendo, e aí acabava sempre sobrando para mim, né? Por ter Porque tinha vindo do pulado o muro, rival. né? E aí acabei saindo de lá, eu mesmo pedi para sair. E foi um período que eu pensei muito assim em largar, que pô, cara, tava no time da minha cidade, eu ia comprar pão para minha mãe, O os Padre te caras conhecia. ficavam falando, porra, tá no Remo, vamos jogar, não sei o quê, me cobrava, então para mim foi bem complicado. Logo que você sai do Remo, você tem uma passagem no Carajás e na sequência, Europa, Portugal. Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, porque não vou dizer que é raro, mas pelo menos aqui no Manauara a gente teve poucos com essa experiência fora do Brasil. Cara, Portugal foi o errado que deu certo, porque eu conheci um pessoal lá na época que eu fui pro Carajás que tipo, tinha uns amigos empresários, ia dar visto de trabalho, foi uma resenha toda. Mais meu pai que ficava por dentro disso. Aí, tipo, garoto, né? O cara veio à Europa, eu quero ir, quero ir, quero ir. Acabou que eu fui.
Cheguei lá dia 23 de dezembro. Pertinho do Natal. O presidente do time nem sabia que eu ia. O empresário, resumindo, o empresário enganou, fui eu e um amigo. O empresário enganou a gente, sorte que ele tinha uma parente lá, que a gente conseguiu passar o Natal. E a gente ficou nessa loucura, a gente não sabia o que fazia, ninguém do time que a gente foi que sabia que a gente ia. E ficou uma loucura. Acabou que esse amigo que foi comigo, ele tinha um conhecido lá no Alvarenga, né, que era um time de empresário do Marcelo Robalinho. E aí a gente conseguiu ir lá fazer um teste. Aí faltava 1, 2 semanas para a janela fechar. E a nossa passagem de volta era só para 3 meses depois, né, que era do estrangeiro. Falei, esse teste vai ser a vida, né? E eu já vinha desse período ruim no Remo, assim, então tava meio com a cabeça... Acabou que eu consegui passar no teste no primeiro dia. No final de semana eu já cheguei a jogar e era um time cheio de brasileiro. Acabou que deu certo no final. Foi o errado que deu certo. Inclusive nesse time estava até o Pita, que hoje está no Red Bull Bragantino. Olha. Ele era o atacante do time, nossa. Acabou que a gente criou uma amizade legal, todo mundo morava junto. Brasileiro, colombiano, paraguaio. Era uma loucura. Era aquele panelão da América do Sul. Beleza. E na sequência você já volta pro Águia, correto? Como foi depois de bater na Europa, voltar para casa? Assim, a gente fez o campeonato lá, aí eu tive proposta para ficar, eu tive algumas propostas, eu fui bem, fiz um bom campeonato. Acabou que a gente chegou a voltar ainda para União da Madeira, que era lá na ilha onde o Cristiano Ronaldo nasceu. Aí aconteceu um negócio do time lá, tava meio que falindo, aí não cumpri o que prometeram, como a gente já tinha vivido isso uma vez, a gente falou, bora voltar, não quero ver isso de novo. Vamos pelo menos ficar em casa, né? Aí a gente voltou, aí o Águia era um dos poucos times do Pará que na época conseguia fazer a transferência porque tinha isso, né? Nem todos os times poderiam fazer a transferência da Europa para de novo para a janela do Brasil. Uhum. E lá no Pará, o Águia acho que tirando os grandes, era só o Águia e Castanhal, se eu não me engano. Aí, como eu já conheci o Galvão, que meu pai trabalhou lá, aí o Galvão confiou na gente e a gente acabou ficando lá, fiz um campeonato lá. Acho que eu joguei todos os jogos, se não me engano. Foi uma boa passagem. Agora, voltando pro aspecto Manauara, você fez o seu primeiro gol com a nossa camisa recentemente, ano passado, correto? Foi, contra o Princesa. Qual foi a sensação de, cara, eu me dediquei tanto e finalmente eu consegui fazer um gol para esse clube? Cara, eu tava me cobrando muito, porque eu sempre fui de fazer gol assim, mas depois que eu vim pro Manauara... Apesar de ser lateral esquerdo, sempre... Porque no time que eu passei, às vezes eu jogava de beirada, e depois que eu vim pro Manauara eu mudei um pouco o meu estilo de jogo para me adaptar. Eu fiquei um pouco mais defensivo, não pisava tanto na área, e eu me cobrava sempre por gol. Eu falei, vou ter que fazer gol de cabeça de algum jeito. Acabou que deu certo isso. E o engraçado é que o seu segundo gol saiu esse ano e do mesmo jeito praticamente, só mudou o estádio, porque foi do mesmo lado, a assistência foi do Pardal e o gol foi de cabeça ali na primeira trave. Sim, eu gosto de atacar essa bola ali, eu sei que a batida do Pardal já vem forte, né? E a gente, no treino, inclusive, antes do jogo, eu já tinha feito um igual. Eu falei, não, amanhã vai sair, amanhã vai ter que sair. Era um jogo importante e graças a Deus saiu. Graças a Deus. Agora a questão de adaptação, o Manauara ele é um clube que faz muita contratação com jogadores de fora do Amazonas e até mesmo da região norte. Você é uma exceção, você nasceu aqui no Pará, veio para Manaus. A questão de adaptação para ti com relação a clima, foi mais de boa por morar aqui perto? Cara, assim, o calor de Manaus tipo, Belém é quente, mas Manaus é um negócio maluco mesmo, principalmente ali na arena, à tarde, na colina. Sim, nos treinos até que foi um pouco mais fácil, mas ali no jogo eu confesso que era bem complicado, é muito abafado. Eu já tinha vindo jogar aqui contra o Nacional quando eu estava no Paysandu. Também foi, até para aquecer, é abafado. Até porque como é que eu posso dizer? Em 2024, por exemplo, quando você chega, a gente jogava muito na colina é mais aberta, não tem sombra quase, né? Sim. Não, na colina eu já achava que era quente. Quando a gente foi lá para a arena, eu falei, não, melhor a colina. A arena parece que não venta de jeito nenhum. Na colina pelo menos bate um vento, né, pra dar uma refrescada. Agora a questão de adaptação para fora do âmbito do futebol. Porque você e acho que a maioria dos jogadores nunca vem sozinho. Sempre traz esposa ou filhos. Como foi a questão de adaptação à cidade, não só sua, mas deles também? Cara, acho que
isso já foi mais tranquilo pra gente, porque eu acho bem parecido com Belém e Manaus, assim. Então pra gente foi bem mais tranquilo mesmo. De novo, a questão do clima não pesa tanto, no final das contas, né? Do clima já é mais tranquilo, assim, pô, pra família já foi mais tranquilo mesmo, mas pra mim foi complicado, mas pro meu filho e pra minha esposa já foi tranquilo. E a gente percebe também a animação do Bernardo nas quartas-feiras, né? Que é o dia de educação física na escola, dia de futsal. É, Será dia que tá de... vindo aí mais um lateral esquerdo? Cara, eu acho que eu não tô querendo botar aí nesse meio não, porque eu sei que é complicado, não é fácil virar jogador, principalmente aqui na nossa região, né? A gente sabe que é complicado, mas vamos ver, se ele quiser eu tô pra apoiar. Mas se ele decidir para essa carreira, vai continuar na lateral ou vai subir um pouquinho para Não, vai fazer os ter que gols? fazer gol, né? Importante fazer, só parece quem faz gol, não tem jeito. Ganha mais também, né? Quem faz gol ganha mais. Agora a gente regredindo, o que eu tinha te perguntado ali sobre a sua amizade com o Vitinho, com o Paulinho, e não só com ele, mas também com Sim. a maioria, porque a maioria mora no mesmo condomínio, né? Pelo que eu Aham. entendi, são 3 grupos, cada um em um É. condomínio. O... Tem alguma resenha? Eu sei que tem, por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Tem alguma resenha ali de algum rolê de vocês que deu muito errado? Cara, tem um que eu sempre lembro, acho que a gente até falou, eu e o Vitinho, que foi no ano que a gente chegou, o Michel inventou de ir na Lagoa Azul. Lá perto de casa, distrito. Aí já foi estranho quando eu pedi Uber, o cara já ficou meio, olha, não dá pra descer lá, vão ter que ir andando. Eu falei, rapaz, que lugar é esse que estão me levando? Aí, aí o Uber já começou a assustar, falou que não tinha Uber pra volta, que ninguém aceitava. Acabou que na hora de ir embora, chuva. Falei, o que que a gente vai fazer? A gente começou a andar, andamos lá só lama, todo mundo, criança no colo, todo sujo de lama. Foi uma loucura toda. A gente conseguiu ligar pro Henrique, que na época era o motorista do clube, que ele foi buscar a gente lá de micro-ônibus. Mas foi uma loucura, todo mundo sujo, só lama, sujou o micro-ônibus todinho. Eu, eu fui, acho que ano passado, lá com o pessoal lá de casa. Pra ir foi uma maravilha. Não, pra ir Que é pertinho, né? Então eu acho que o Uber deu acho que 20, 25 reais, uma coisa assim. Pra voltar, que tava dando 50, 60 conto. não, pra ir é tranquilo ali, agora a volta é triste. Hoje em dia é mais de boa esses rolês, porque pelo que eu entendi, todo mundo tem carro já, né? Agora os meninos já estão tudo com carro. No passado o Vitinho trouxe o dele, esse ano ele comprou outro, já tá tranquilo, eu sempre vou com ele ali de carona. Então tá ligão. Perfeito. E o quanto, agora, pro âmbito geral do elenco, apesar de cada um ter uma personalidade, cada um tem o seu jeito, não só de jogar, mas também de ser, de ser humano, como é que você avalia o elenco no contexto geral, a questão do clima no dia a dia? Cara, esse ano eu acho que o elenco desse ano é o que eu vejo que é mais unido, assim, dos últimos anos. Os últimos anos não é que não era unido, mas assim, a gente demorou a criar mesmo A aquele... entrosar, né? Esse ano não, esse ano, desde o estadual ali, a gente percebe que o nosso grupo é bem unido, é bem fechado, a gente espera que possa ficar até o final, que a gente consiga nossos objetivos, né, que é o principal. Beleza. Agora a gente já encaminhando ali pra reta final já da entrevista. Você já tá com 29, correto? Certo. Ainda tem muita lenha para queimar, até pelo que eu conheço e acompanho, não só de você se dedicar no treino, mas também se cuidar fora. Sim. Eu queria saber, primeiramente, o que que o Caio ainda pensa pro restante da carreira dele, o que que ele ainda almeja. Cara, hoje o meu principal objetivo, tipo, desde o começo do ano é o Manauara, é vencer, cara. Eu penso em vencer com essa camisa, marcar meu nome. Eu acho que o mais importante do futebol, querendo ou não, é o cara conquistar título por onde passa, deixa um legado, deixa uma lembrança. Eu pude conquistar um título com o Itabirito, que era um clube que estava no segundo ano de fundação, que agora mandaram uma lembrança, um troféu para todos os jogadores que participaram. Sim. Tipo, é o que eu quero criar também aqui no Manauara. Daqui a, sei lá, uns anos, 10, eu seja lembrado como o cara que conquistou o título com o Manauara, que pôde deixar um legado aqui, e é isso que eu espero para minha carreira. Beleza. E para depois, apesar de ainda faltar um tempinho, o que que você quer fazer quando parar? Olha, eu estou terminando a minha faculdade de Educação Física, né? Eu tenho vontade de ser treinador, assim, mas não de profissional, mas de base mesmo. Mudar algumas coisas que eu vejo que ainda tem muita gente que, assim,
deixa a criança muito robotizada. Eu quero deixar mais, queria ser um treinador para deixar mais à vontade ali, Voltar àquele do estilo começo, né? do brasileiro antigamente, né? Sim, no começo ali, tem que pegar no começo, porque depois que já estava profissional já é difícil. Eu tenho vontade de ser treinador de base, poder mudar algumas coisas que já estão enraizadas aí. É uma coisa que eu gosto de fazer. Beleza. Como é que você consegue conciliar ali a faculdade e a carreira de jogador? Porque a rotina de treino é todo dia, mesma pegada, e quando sai de casa, às vezes só quer descansar. Então, como a minha é online, né? Só a prova que agora a prova eu tô tendo que fazer no polo que tá ficando um pouco complicado, porque às vezes eu tô viajando, tipo, agora eu tenho prova semana que vem, aí não vai dar para fazer, vou ter que fazer a segunda chamada, porque eu vou estar viajando, né? E aí só para fazer prova que fica um pouco complicado, mas de restante eu tô conseguindo conciliar bem, né? Obviamente, depois da longa viagem para Portugal, a questão da distância familiar. Porque, afinal, você tá para cá com sua mulher e seu filho, mas seu pai, sua mãe, irmão, estão tudo para Pará. Cara, no começo era bem difícil para mim, eu sempre fui um cara que eu tive minha família sempre perto ali, meus amigos ali em Belém. Primeiro momento que eu saí, que eu até citei aqui, que eu fui pro Vitória, eu não aguentei ficar por causa de saudade mesmo. Em Portugal também foi a mesma coisa, só que eu olhava a passagem, 5.000 euros aí, aguenta. Fiquei ali uma semana chorando, ano novo, Natal longe, chorando, chorando, mas acabou me fortalecendo. Hoje em dia eu já consigo lidar um pouco mais fácil, né? A gente sabe que não é. Ninguém gosta de ficar longe da mãe e do pai, mas tem que trabalhar. Depois que você sai de casa, o seu apoio deixa de ser só o da família e vira também da sua esposa. Como é que é a relação da Amanda com o Caio jogador? Cara, a gente tem uma parceria muito grande, né? Ela me escuta bastante, me ajuda. A gente sabe que nem todos os dias são fáceis, né? Principalmente na nossa carreira. Às vezes tem dia que as coisas não vão bem. Às vezes pede aniversário de casamento do filho. Mas inclusive, eu vi uma entrevista do Rafael Veiga, acho que uns 2 anos atrás, que ele falou que às vezes ele levava tudo que ele vivia do dia a dia, levava para casa. E acabou mudando isso. E eu vi que realmente não é algo que a gente tem que levar para casa. Às vezes a gente tem um dia ruim aqui, mas chegar em casa tem que zerar, tem que pensar lá, na família, tem que cuidar. Porque também eles são importantes, eles querem esse cuidado, né? Então, desde esse momento aí, antes eu era muito pilhado. Às vezes eu treinava mal, chegava em casa, não queria papo com ninguém. E não queria falar nada, jogava mal, não queria falar com ninguém. É difícil, cara. Claro que a gente não quer treinar mal, jogar mal, mas quando acontece, chegar em casa eu busco zerar tudo, né? Às vezes, uma hora ou outra que eu converso com a minha esposa, ela me ajuda bastante nisso, mas o restante, hoje em dia, está sendo bem mais tranquilo, né? Mais maduro, a gente consegue lidar mais com as coisas. Já que você tocou no assunto de maturidade, o que o Caio de hoje vê que melhorou no Caio que estava começando a carreira lá atrás? Cara, muita coisa, principalmente a cabeça, né? Antes de ter filho mesmo, tudo que eu ganhava, acho que de dinheiro, eu gastava em balada, em noite. Sim, nunca fui um cara muito festeiro, assim, mas eu nunca tive tanta cabeça para, principalmente para essa parte financeira aí, de guardar, de tudo. Eu sempre fui de me cuidar, sempre fui de treinar muito, mas assim, questão de jogo também, eu acredito que eu amadureci bastante, leitura de jogo, tático, né? Querendo ou não, com o tempo a gente vai amadurecendo. No começo eu era no lateral, que eu só queria atacar, só queria saber de atacar, de atacar. Hoje em Aí dia eu ficava já, aquele buraco lá. quando as pessoas vinham falar comigo, eu ficava, não, tem que atacar, tem que atacar. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu já escuto todo mundo, já procuro filtrar tudo, né? A gente sabe que é importante, às vezes, receber uma experiência de uma pessoa mais velha também. E hoje em dia está tudo bem mais tranquilo. Acredito que eu amadureci bastante em todas as áreas. E na questão também de ser antes um jovem ter que escutar a voz da experiência dos mais experientes, você agora meio que inverteu o papel, né? Porque a gente está sendo um clube que tem uma faixa de idade, uma média de idade mais baixa, ali Sim. 21, 22 anos. A prova disso é os quatro que subiram da base agora, o Galvão, o Neto, o Dudu e o Arthur. Como é que você, enquanto um dos líderes do elenco também, por ser o mais experiente no clube, passa esses conselhos para eles? Cara, é até curioso que eu estava conversando com ele justamente sobre isso. Agora, antes do jogo contra o Nacional, a gente conversou bastante ali
com o Dudu, com o Galvão, eu tava falando para eles, passando um pouquinho do que eu já passei. Eu sei que aqui pro Norte, quem joga base não é fácil. Para eu sair daqui foi bem complicado, eu tive que baixar meu salário, tive que fazer um monte de coisa. Então eu falei para eles, vocês têm que aproveitar a oportunidade, trabalhar no dia a dia, tiver chance de ir emprestado para o time jogar, tem que buscar sempre estar jogando. Não interessa, no momento agora não interessa a parte financeira. Tem que querer buscar jogar e dar a vida todos os dias. Até porque, como diz a frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Se você tá sempre no banco ou não é relacionado, quem que vai querer te contratar? Eu já fui para tanto canto para jogar, já fui para Portugal lá, já passei um monte de perrengue, mas tem que buscar jogar, porque senão quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Estamos com quanto tempo aí, meu diretor? 26? Beleza. É um tempo bom, foi um papo maravilhoso. E antes de encerrar, eu tenho uma dinâmicazinha aqui pra falar pra tu. Não sei se tu já assistiu o que a gente faz no final do... Não dá não. É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, tu vai me responder com a primeira coisa que vem na tua cabeça. Pode ser? Pode. Beleza, calma aí. Ok, vamos lá. Um companheiro de elenco. Vitinho, O companheiro mais chato. Falcão, O mais resenha. Clemente, Ex, né? Qual dos dois aqui? Teve dois aqui. Diego, Beleza. Uma partida marcante. cara, eu lembro muito daquele jogo contra o Retrô, eu não joguei, mas foi O da volta? Porra, o aquele ali. ambiente, o clima, tudo. Foi Aquele um ali. jogo que Era nossa, a gente merecia. A gente merecia é. muito. E um gol marcante. agora contra o Parintins pela partida, Perfeito. Um sonho que o futebol te permitiu realizar. acho que só de ser jogador já é um sonho, né? Mas é poder dar para minha família tudo que eles, o bom e o do melhor para eles. Beleza. E um sonho fora do futebol que já realizou? Ser pai, Um sonho que ainda quer realizar? ganhar um título com o Manauara, Perfeito. Quando parar quer ser? treinador. Perfeito. É isso, galera. Vamos ficando por aqui com o 7º episódio do Fala Robô. Hoje tivemos a honra de receber o Caio Ribeiro, lateral esquerdo. Gente boníssima, excelentíssimo jogador. Muito obrigado pela sua presença, querido. Obrigado você. Você quer se despedir do pessoal? For. Fica à vontade. Obrigado aí, rapaziada. Tamo junto, que é o Caio Ribeiro. Esse ano a gente vai subir, se Deus quiser. Faz o corte que no batidor do acesso vai ser aí. Vai essa frase aí. Beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui na Robô TV. Tamo com 5 mil e um pouquinho, mas a minha meta para essa temporada é 10. Dá, né? Vai ajudar? Vai divulgar? Vou divulgar. Pronto, beleza. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo. Segue a gente também nas outras redes sociais, @manauaraec no Instagram e no Facebook. Até o próximo. Falou e tchau!